Vamos para a nossa 19ª aula do curso de C. E nessa aula a gente vai ver como que a gente pode passar estruturas para funções. Então a gente vai ver como passar a estrutura como por valor e como passar ela por ponteiro. A gente vai ver essa diferença, né? Então vamos começar aqui. Aqui a gente tem o nosso pacote stdio, né, .h, que a gente usa normalmente. E a gente vai definir essa estrutura. E no primeiro momento aqui, o que a gente vai fazer vai ser, a gente quer criar uma função que receba essa estrutura por valor e retorne as informações dessa estrutura. Então, basicamente, isso vai ser por valor, ou seja, eu vou passar a minha estrutura inteira para essa função. E depois a gente vai ver um exemplo de cálculo de desconto, que vai ser, a gente vai passar o ponteiro para essa estrutura e essa função vai calcular o desconto, né, trabalhando com as informações dessa estrutura. Então, vamos ver aqui primeiro por valor, nessa passagem por valor. Então, eu vou definir a nossa estrutura aqui chamada produto, né? Então, daquela forma que a gente já viu, typedef, structure, coloca aqui as informações dessa estrutura, que vai ser um nome, né? Que vai ser um caractere de no máximo 30 caracteres, né? Vai ser um string de no máximo 30 caracteres. E o preço vai ser um float, né? Que a gente vai colocar ele aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer colocar uma função para exibir esse produto. Então, eu vou definir aqui uma função do tipo void, ou seja, ela vai retornar... não vai retornar uma coisa indeterminada, né? Não tem um tipo determinado. E esse vai ser o nome exibir produto. Então, eu estou chamando essa função de exibir produto. E ela vai receber o quê? Vai receber, por valor, essa estrutura do tipo produto. Então, eu estou falando, olha, vai receber essa estrutura do tipo produto e eu vou chamar essa estrutura de P aqui dentro dessa função. Isso daqui é uma passagem por valor. Note que a gente não tem aquele asterisco, né, indicando o ponteiro. Então, isso aqui é por valor. Estou passando a estrutura toda para essa função. E o que ela vai fazer? Ela vai printar aqui dados do produto, vai printar o nome, né? E o nome é, né? Então vai colocar 2 pontos, vai colocar então aqui esse marcador S indica string, né? Então a gente vai colocar o p.nome, então a gente está pegando o valor que está em nome nessa estrutura, lembrando que como é por valor aqui a gente vai usar o ponto, né? E aqui eu estou colocando o preço da mesma forma, então p.preço eu estou pegando as informações do preço e no final eu estou alterando, né, esse valor aqui do preço. Mas tudo bem, isso daqui não é necessário, né? Mas ele só vai exibir esse valor aqui. Então tá, então essa é a nossa função. Agora vamos para a nossa parte principal do código, né, que vai rodar. Então aqui, de forma usual, a gente tem a nossa função main, né? E como que a gente vai utilizar aquilo, né? Então a gente vai primeiro definir uma estrutura do tipo produto, né, chamado prod. E esse produto ele vai ter o quê? O nome, ele vai receber o nome como sendo notebook e o valor 3.500. Lembrando que é um float, né? Então a gente tem que colocar esse ponto 0, né, aqui indicando que é float. E aí eu vou chamar a nossa função exibir produto e vou passar essa estrutura prod, né, do tipo produto, que é a estrutura que essa função recebe. E aí depois eu vou vir aqui, vou fazer um print, só para a gente comparar, né, porque dentro dessa função ela vai fazer os prints, e eu vou comparar com o valor que eu coloquei aqui, né? Então, o preço original na main foi prod.preço. Então, eu estou colocando aqui esse nosso preço que a gente definiu aqui para ver se vai estar tudo direito. Então, quando a gente rodar isso daqui, a gente vê que de fato, né? Então, isso daqui é a informação lá da função, dados do produto, nome, preço. Isso daqui é a função exibir produto fez. E esse daqui é nosso print na main, né? Então, 3.500. Então, a gente vê que essa estrutura foi passada, né, de fato para essa função e ela conseguiu trabalhar com as informações de dentro dessa estrutura. Agora vamos ver como que a gente faz essa passagem. Então isso foi a passagem por valor. Vamos ver como que a gente faz agora a passagem por ponteiro, né? Então passagem por ponteiro eu vou definir uma outra função que vai receber um ponteiro também do tipo produto. E o que ela vai fazer, né? Então aqui eu vou retornar novamente um void, né? Ou seja, não necessariamente ela vai retornar alguma coisa, que até no caso aqui em cima ela não retornou nada dessa função. E essa função ela vai ser chamada aplicar desconto. Então ela vai pegar uma estrutura com produto e aplicar um desconto no valor do produto. E ela vai receber o que? Ela vai receber uma estrutura do tipo produto, mas note agora que a gente tem um asterisco aqui indicando que é um ponteiro para uma estrutura do tipo produto, que eu vou chamar de P aqui dentro da função, e ela vai receber um float que vai ser uma porcentagem de desconto. Então ela vai calcular o quê? Ela vai falar, olha, pegue essa estrutura, né? Eu estou passando aqui agora por ponteiro, então se eu alterar essa estrutura, eu estou alterando de fato a estrutura que eu passei para a função, né? Porque lá a gente passou por valor, então a gente altera aqui só dentro da nossa função, não do lado de fora, mas quando eu passei por ponteiro, ele vai alterar de fato a nossa estrutura que a gente definiu lá no main, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então ele vai fazer o quê? Ele vai falar, olha,
o preço desse produto, desse novo preço, né, que eu estou alterando esse preço, ele vai ser o preço passado menos o preço vezes a porcentagem sobre 100 a porcentagem de desconto, né? Então, basicamente, ele está aplicando esse desconto, né, e já trocando essa informação lá na nossa estrutura que a gente vai passar pela main. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Então, aqui na main, a gente vai colocar o quê? Então, a gente vai definir um novo produto, chamado PROD2. Então, ela é uma estrutura do tipo também produto. Vai ser um smartphone de R$2.000, por exemplo. E aí, eu vou printar aqui, olha, o preço antigo é PROD2.preço, que então vai ser esse preço que eu defini aqui, né? Tá vendo? Defini o preço, printei ele. E aí, eu aplico a função, eu coloco a função aplicar desconto. E aí eu passo o quê? Eu vou ter que passar um endereço de memória, porque ele está recebendo um ponteiro. Então, se está recebendo um ponteiro, ele vai ter que receber o endereço de memória, né, onde está localizado essa estrutura. Então, eu vou passar o e-comercial prod2, vai ser o endereço de memória dessa estrutura, como a gente já viu nesse e-comercial. E eu estou passando aqui a porcentagem, então é 10% de desconto, por exemplo, né? E aí, no final aqui, eu printo esse valor que está em prod2, né, que vai ser o prod2.preço. Então, vamos ver o que ele vai printar aqui pra gente, né? E note que aqui eu estou usando ponto, né? prod2.preço, porque aqui não é um ponteiro. Eu defini aqui como sendo uma estrutura de fato. Só que na hora de passar, eu passei o ponteiro, né? Então, a função lá trabalha com ponteiro, mas aqui a gente está trabalhando direto com essa estrutura. Então, vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer. E quando a gente olha, né? Então, aqui em cima a gente tem o primeiro resultado que a gente obteve, tá até aqui. E daqui para baixo, dessas duas últimas linhas, já são o que a gente fez agora, né? Então, a gente vai ter, olha, o preço antigo do telefone, que é esse primeiro print aqui, foi 2.000, que a gente definiu aqui. E o preço com desconto, depois de aplicar a função aplicar desconto, foi 1.800. Então, dessa forma, a gente consegue passar uma estrutura para uma função por meio por valor, né? Ou por ponteiro.